Tem aí, no meio de tudo isso, toda essa intenção também de Bolsonaro fazer essa mobilização pela anistia, né, que ele está atuando lá no Congresso. Ele disse que agora está concentrado na sua recuperação, mas antes de ele ser internado e passar pela cirurgia, ele fez esse apelo, mandando mensagens aos parlamentares. É nesse foco que a gente vai agora, porque tem notícias relacionadas ao andamento do processo e o projeto de anistia na Câmara dos Deputados. A nossa colunista Thaís Bilenque publicou uma coluna que está aqui entre as nossas mais lidas neste momento, uma reportagem trazendo a informação de que o deputado do PL, teve um deputado do PL, do partido do Bolsonaro, que se negou a assinar a urgência para a anistia. E ele defende o meio termo. Lembrando que o projeto, né, a urgência da anistia foi protocolada ontem pelo deputado Sóstenes Cavalcante, né? E aí, esse deputado, que é o Antônio Carlos Rodrigues, de São Paulo, que a própria Thaís descobriu isso, ele é favorável a uma solução intermediária entre os três poderes. Ele é ex-senador, ex-ministro dos transportes do governo petista da Dilma Rousseff. Rodrigues defendeu um meio termo, aliviando a pena para quem cometeu crimes considerados menos graves, como dano ao patrimônio da União. No entendimento do deputado, a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e o golpe de Estado, sim, são crimes graves e impassíveis de um eventual perdão. Ele diz: anistia geral, sou contra. Sou contra. Segundo o deputado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, também do PL, ficaria de fora da lista dos beneficiários. Bom, ele é deputado pelo PL, Josias. Será que ele vai ter alguma punição por essas falas fortes aí? Não creio que o Valdemar Costa Neto vá puni-lo, não. Ele tem uma ligação, não é o único, né? No âmbito do PL, há outros parlamentares que estão na região Nordeste, que tem ainda uma proximidade com o PT, com o Lula. Ele foi ministro do governo da Dilma, né, como você realçou, Fabiola. Agora, é preciso lembrar que é uma excrescência isso que está acontecendo na Câmara dos Deputados, né? Então, há o comportamento individual de um parlamentar do PL. Agora, nós estamos falando, Fabiola, de um abaixo-assinado pró-anistia, ou pelo menos a favor da a conversão da anistia numa emergência legislativa. É um abaixo-assinado rubricado por 262 deputados, né? Num total de 513 deputados, isso corresponde a 51% da Câmara. Nós divulgamos, ainda outro dia, uma pesquisa do Datafolha que mostra que 56% do eleitorado brasileiro é contra essa anistia. Há uma outra pesquisa da Quest que informou que a maioria dos brasileiros não está pensando em anistia, ao contrário, deseja que os condenados cumpram a sua pena, a pena que lhes foi sentenciada pelo Supremo Tribunal Federal. Alguns até querem que seja elevada ao nível da pena. Então, há uma discussão que é uma discussão lícita e que é travada até no âmbito do Supremo sobre o tamanho do castigo, a diferenciação de comportamentos entre pessoas que participaram de forma mais ativa do quebra-quebra, outras que participaram menos ativamente. É uma discussão que está sendo, inclusive, travada. Agora, nos próximos dias, teremos lá o julgamento do caso da cabeleireira do batom, a partir de um pedido de vista do ministro Luiz Fux, que vai trazer um voto divergente da manifestação do Alexandre de Moraes, que se posicionou a favor de uma pena de 14 anos para essa personagem. Foi seguido já pelo Flávio Dino. Então, essa discussão é lícita, está sendo travada no âmbito do Supremo e não há nenhum problema em que deputados e senadores discutam essa questão. É correta? O tamanho da pena está adequado? É preciso recalibrar? Agora, a anistia, francamente, é como se os fatos e os atos não tivessem relevância. Só importa o passar do tempo. E passaram-se apenas 2 anos e já ninguém se impressiona com o que foi feito pelo Bolsonaro. Estamos falando de um então presidente da República que, derrotado nas urnas,
no finalzinho do seu mandato, chamou os comandantes militares, exibiu a esses comandantes uma minuta de golpe e sugeriu que fosse anulado o resultado da eleição, que houvesse uma intervenção na justiça eleitoral, que fosse... Aí ele diz que não tinha conhecimento, a Procuradoria sustenta o contrário, mas havia até plano para assassinar o então presidente eleito, Lula, o vice dele, o Alckmin, e o Alexandre de Moraes, que presidia a Justiça Eleitoral na época. Ignorar tudo isso, ignorar o que aconteceu dentro do prédio do Congresso Nacional, ignorar o quebra-quebra no Supremo, no Palácio do Planalto, é muita disfarçatez, Fabíola. E afirma-se que o objetivo é perdoar apenas esses que participaram ali da invasão. Não é verdade. Se formos ler o texto do projeto, e é um projeto que já nem tem validade mais, mas é o que está em discussão, e trechos do projeto são mencionados no arrazoado desse abaixo-assinado lá dos parlamentares. O que se está pretendendo é o perdão para o próprio Bolsonaro, que nem foi julgado ainda, para os generais que se acumpliciaram com ele, o almirante da Marinha, o Almir Garnier, que avalizou o golpe, está tudo denunciado lá pela Procuradoria. Ora, espera o julgamento, que cada um seja condenado ou absolvido, segundo as culpas que lhe são imputadas. Se não tem culpa, o caso não é de anistia, é de absolvição. Se é culpado, de novo, o caso não é de anistia, é de condenação, e que cada um vá pagar pelo crime que cometeu. E o Bolsonaro, francamente, as provas contra ele são muito eloquentes. A essa altura, 51% da Câmara querendo isentar o Bolsonaro de culpa antes do julgamento. Isto é de uma disfarçatez, Fabíola, que realmente espanta a plateia, ou pelo menos quem olha à distância e vê o que está acontecendo e tem ainda 2 neurônios, fica impressionado com a forma como deputados tratam a democracia brasileira, como se não tivesse importância uma tentativa de golpe. Então, o comportamento desse parlamentar do PL, que não assinou, chama atenção, porque o PL é o partido do Bolsonaro. Agora, mais impressionante não é quem não assinou, mais impressionante é quem assinou. Inclusive, gente que integra partidos que compõem o governo, tem lá 3 ministérios, como União Brasil, o próprio MDB. Tem gente do MDB assinando esse documento, esse abaixo-assinado. Então é muito triste até, Fabíola, triste que estejamos aqui a discutir isso, porque não deveríamos estar discutindo isso. E falamos há pouco do caso do projeto de regulamentação das redes sociais, que não foi aprovado, que está lá engavetado pelo Congresso. Tantos assuntos tão relevantes que os parlamentares deveriam discutir. Estamos já às vésperas da Páscoa. O Congresso, a Câmara não aprovou um mísero projeto de lei e quer agora tratar de anistia em ritmo de toque de caixa. Triste, Fabíola, triste que a democracia brasileira tenha sido reduzido a isso. Os parlamentares tiveram a sua casa legislativa invadida, estão propondo que sejam perdoados aqueles que não foram nem julgados ainda. Deprimente até, Fabíola, o que nós estamos assistindo.